tenho muito interesse pelas coisas que estão, de algum modo, invisíveis, né? Ou pouco vistas, ou esquecidas. O esquecimento, ele não é algo que seja oposto à memória, ele é algo constitutivo da memória. Eu quero destacar o interesse sobre isso porque isso vai ter a ver com a peça que eu fiz para Auroras. Nos últimos anos eu vim trabalhando muito com alguns elementos ligados à arquitetura, não só arquitetura, mas eu diria assim que basicamente relacionando história e arquitetura. Então essa questão da arquitetura no meu trabalho, ela foi aparecendo com o tempo. Ela não foi um lugar do qual eu parti desde sempre, mas foi um lugar que eu acabei desembocando, né? Porque eu estou muito ligada no aspecto constitutivo das coisas todas, seja da história, seja das formas, e inevitavelmente eu acabei chegando na arquitetura em si. Porque eu já pensava essa dimensão de como, né, as coisas são arquitetadas, né? Essa ideia do esqueleto das coisas. Muitos dos meus trabalhos são quase formas e proposições de pensar alguns princípios ou teorias ou questões materialmente, né? Eu poderia dar um exemplo de um trabalho chamado Teoria das Bordas, que eu divido uma sala em 2 campos, o piso, né? Um coberto com granitina branca e o outro com granitina preta, que é um material muito pesado, é mais pesado que a areia, porque ele é pó de pedra. E no começo esses campos são muito definidos, né? Tudo muito plano, muito geométrico, só que com o tempo, passar do tempo das pessoas, esses campos vão se misturando. É interessante porque ele se chama Teoria das Bordas, ele é uma espécie de teoria empírica, né? O que está no meio, né? Esse campo que divide o preto e o branco, esse campo preto e o campo branco, ele vai muito rapidamente se desfazendo. Mas as bordas da sala, o perímetro, se você preferir a periferia da sala, fica mais tempo preservada. Então isso era uma coisa que você poderia pensar em termos geográficos, porque eu trabalhei também com a questão dos mapas por muito tempo, da forma como a nossa sociedade é representada, como é representada a geografia, como é representado o tempo, como é representada a história, até desembocar na questão da arquitetura, né? Eu acho que o primeiro trabalho que vai lidar com isso de uma forma um pouco mais metafórica, mas já convocando a questão da arquitetura mais diretamente. Eu nem localizaria no Teoria das Bordas, que a gente poderia pensar, né? Porque já que ele trabalha com espaço, com piso e tal, mas eu acho que a questão da arquitetura em si, da arquitetura moderna especificamente, ela vai aparecer com mais clareza no Pódio para Ninguém. É um trabalho de 2010 que eu construo um pódio feito só de pó de cimento e, como ele é feito só de pó de cimento, uma parte dele acaba ruindo quando ele é desenformado. Talvez por eu usar o cimento, né, que é um material, quer dizer, importante dentro da ideia da tradição moderna da arquitetura brasileira. Então, essa questão da arquitetura foi convocada primeiramente no meu trabalho por essa dimensão material, da matéria que eu usei, porque eu podia ter usado outras coisas, talvez se eu tivesse usado terra ou areia, eu não sei, talvez essa questão da arquitetura tivesse sido um pouco minimizada. E depois eu fiz o Coluna Infinita, que é claramente uma relação ao trabalho do Brancusi. Eu faço uma pilha de sacos de cimento, é uma coluna de sacos de cimento sendo empilhados continuamente, que também, de novo, vai convocar essa tradição, mas também por essa, claro que tem a ideia da coluna, mas é um vídeo, e vai ser novamente convocado assim por essa questão do material, né? Porque os materiais, eles têm uma dimensão simbólica, então eles têm um poder de convocar ou não determinadas questões.
E depois foram surgindo outros trabalhos que, enfim, ao longo da minha trajetória, que foram evocando de forma cada vez mais direta essa dimensão arquitetônica, né? Aí você tem um projeto Gamileira, mesmo o trabalho da Bienal, da penúltima Bienal de São Paulo que eu participei, 2 pesos, 2 medidas, o da Bienal de Guanju, o Breve Cronografia dos Desmanches, que é uma publicação. Então, aí uma série de trabalhos começaram a lidar com a questão arquitetônica, né? Sempre dentro de uma perspectiva de algo que está esquecido ou em processo de esquecimento, ou que foi, enfim, de alguma forma perdido, né? E eu acho que dentro dessa ideia do que foi perdido, se encaixa em alguma medida, né, o trabalho aqui que eu vim apresentar no Auroras, que se chama Estudos sobre um Futuro Construído, em que eu faço uma espécie de modelo físico do que seria a forma da coluna do Palácio da Alvorada, né? Essa forma, esse desenho dessa forma foi de fato baseado numa fotografia que existe, né? E claro, como ele é um trabalho autônomo, ele é um modelo, né? Ele também sofreu algumas adaptações próprias para a escala, né? Porque ele funciona mais nesse registro de um modelo, mas também ele é uma coisa em si, ele também é uma construção, porque ela é essa parte da construção que fica invisível. Toda construção de concreto armado pressupõe uma série de escoras, de formas, de estruturas que, no geral, elas são temporárias, né? E outras que são encapsuladas, como, por exemplo, a técnica do caixão perdido, né? Que essas formas ficam encapsuladas, né, no concreto, né? Então, isso é um dos aspectos que essa questão dessa forma de madeira, que ela é provisória, né? Então, que eu torno ela uma forma permanente, né? Na medida em que ela se torna uma instalação, uma escultura, ela ganha essa um pouco mais de permanência, né? Porque nada é para sempre. E além disso, também existe dentro desse trabalho é que a forma como ele está posicionado no espaço é muito importante, porque você não percebe logo de cara que se trata dessa forma do Palácio da coluna do Palácio da Alvorada, né? Devido a esse aspecto que é um pouco esquelético, né, do trabalho, essa coisa meio dos ossos, seria um exoesqueleto no final das contas, ele também transforma, né, essa percepção da forma, introduz outras percepções, de outras imagens. E não só por isso, mas também pelo fato do trabalho apresentar a coluna invertida, né? Ela não chega a estar de ponta cabeça, mas ela tá inclinada numa posição inversa, né? Quer dizer, o que seria o topo dela está tocando o chão, o que seria a base está tocando o teto, né? Ela está numa diagonal, então isso também muda a percepção. E fazer isso, assim, o ponto de partida para essa decisão, né, quando eu pensei esse trabalho, foi o trabalho da Bienal de Guanju, que se chamava Estudo de Caso, que era a coluna, um modelo da coluna da Alvorada, e aí sim um modelo da coluna 1 por 1, sendo escorado por um modelo de uma coluna de uma casa tradicional. Especificamente, o modelo que a gente usou, a referência que a gente usou, foi a coluna da Casa Grande da varanda da Fazenda do Colubandê,
que é justamente uma fazenda que serviu de um pouco de inspiração, né, para o Niemeyer para desenhar o Palácio da Alvorada, que é a casa presidencial. O que me pareceu muito curioso, né, já que ele era comunista, ele utilizar como referência, né, justamente uma casa grande, né? Portanto, que está ligado a esse legado da escravidão, do período colonial, etc. Isso por um lado, assim, se a gente pensar num nível muito básico. Mas, na realidade, a gente sabe que não é sobre isso só, porque as casas coloniais, muitas delas, apresentam soluções técnicas que são realmente muito adequadas ao nosso clima. E também é uma coisa que eu acho muito bonita de pensar que, como naquele momento eles estavam tentando desenvolver uma espécie de vocabulário da arquitetura brasileira, né? Estavam tentando criar uma identidade para a arquitetura e para as artes no Brasil, né? Então, tanto que esse período é o período mais ou menos que coincide com a arte concreta, né? E com o concretismo, que é o primeiro movimento, assim, digamos, que tem um pensamento coletivo, né, de vários artistas ali em torno de um tipo de, entre aspas, movimento, tem até manifesto e tal. Porque mesmo o modernismo anterior, ele é mais pulverizado, né, como se cada artista fosse um movimento por si só, né? Então é mais difícil, pelo menos para mim, entender, assim, eu consigo entendê-los conectados a determinados movimentos e pensamentos, mas assim, essa ideia de um grupo mesmo de artistas como, sei lá, o concreto, o concreto, é mais ou menos desse período, né? E para mim hoje, de algum jeito, é muito importante pensar sobre esse espírito, né? No que ele foi bem sucedido, no que ele fracassou, no que poderia, se ele poderia ser retomado, essa crença de que seria possível, de repente, nós como artistas ou arquitetos ou tal, estarmos construindo um mundo, né? A gente tem muita descrença em relação a isso. Então, mas para mim é muito tocante esse pensamento e eu venho pensando, assim, nos últimos 2 ou 3 anos, sobre como seria possível restituir isso, né? Em que medida seria possível restituir alguma crença nesse sentido. Porque trabalhar, às vezes, sempre desde o ponto de vista crítico ou negativo, né? Negatividade do pensamento, assim, pensando na ideia da crítica, em alguns momentos é muito duro também, né? Porque eu acho que a arte também, ela está a serviço do desejo de construir uma ideia de mundo. Então, há uns 2 anos atrás, eu também comecei uma série de trabalhos que são umas colagens que eu faço em fotografias de jornal. Basicamente são como eu comecei essa série na época do impeachment, foi por causa disso, porque todo o tempo eu vi os mesmos padrões geométricos e construtivos se repetirem no plano de fundo, né, das imagens. Eu fiz essa série que se chama Reparação de Danos, que eu basicamente comecei a apagar as figuras, basicamente os políticos também, com o próprio fundo, com esse fundo geométrico ou monocromático. E eu comecei a fazer isso com várias imagens, depois isso foi mudando um pouco, mas ele tem um pouco essa ideia se chama reparação de danos, né? Essa silhueta, né, esse fantasma dessas pessoas sempre aparece nas intervenções, porque eu faço questão de preservar a forma como silhueta, mesmo que recoberta. Alguns são mais reconhecíveis do que outros.
Porque eu acho, assim, em geral, os trabalhos e as coisas que me interessam no mundo, eles operam nessa ambivalência, né? Essa coisa de ser totalmente bom, totalmente mal, totalmente construtivo, totalmente destrutivo, me parece que é um pouco idealista demais, né? Ou negativo demais, eu não sei. E eu acho que os trabalhos que me interessam, geralmente, eles têm essa ambivalência, né? São interesses que eu tenho na vida, mas também em relação a outras coisas, literatura, ao cinema, enfim. Esse trabalho e outros, né, eles operam, né? Alguns eu acho que eles podem ser até lidos assim de uma forma mais para um lado do que para o outro, mas eu realmente tento criar essa ambivalência porque ela coloca de alguma forma em jogo aspectos que não é só da construção e da destruição. Eu acho que esses pares dicotômicos, que são muito frequentes no meu trabalho, e aí o par construção e destruição é um par digno de nota, né? Mas há outros em que eles, de repente, quando você olha, você percebe que eles não são ali opostos, né? Que essa ideia de oposição, ou de um pensamento que é ou construção ou destruição, eles não funcionam muito bem. Então, sei lá, talvez é criar a terceira margem do rio, sabe? Criar essa outra via, né? Então, quando você consegue colocar essas coisas que aparentemente são opostas, você produz uma outra coisa, né? Que não é nem isso nem aquilo. E esse trabalho me interessa por isso, assim como outros, né? Assim, e aí até com relação ao tempo, né? Porque se isso ao mesmo tempo é um molde, mas também ao mesmo tempo é um projeto de um molde, ele está num lugar engraçado do ponto de vista ao que ele vem a ser, né? Então, especulando sobre o trabalho, né, tentando fazer um exercício, a maquete, né, o modelo, ele é alguma coisa que está projetando para um futuro. A forma essa forma já existe, ela já está posta no mundo, né? Ela é um projeto de alguma coisa que já existe e o molde de alguma coisa que também já existe. Mas ela não existe porque ela está nessa escala esquisita. Então, é como se todos esses tempos, né, o passado, o presente e o futuro, eles estivessem misturados. Então, você quebra com essa narrativa que narra da casualidade, né? Assim, isso é a causa daquilo e, portanto, vai gerar aquilo. Então, você quebra o tempo. Então, também, ao mesmo tempo que a própria escultura, pela forma como ela está instalada, ela cria uma torção no espaço, porque ela está numa diagonal, então ela parece estar, de algum jeito, sustentando ou sendo sustentada pela arquitetura, né? Na Bienal de Guangzhou, como tinha essas, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas como tinha essa situação da coluna do Alvorada estar deitada, né? A decisão de fazer ela escala 1 por 1 é porque ela consegue preservar uma tensão que um modelo reduzido não preservaria. O modelo reduzido ia ressaltar muito essa dimensão do kit ao que essa coluna está associada pela sua iconicidade. Mas me interessava entender o que torna essa coluna tão icônica, né? Assim, para além da questão construtiva da arquitetura ou técnica ou da geometria, quais são as imagens que ela tem embutida? Porque eu acho que todas as coisas são condensações.
E eu acho que ela tinha muitas coisas embutidas. E quando eu tombei essa coluna, ela parecia uma nave espacial. Ela parecia um enforcado do baralho do tarô, ela parecia várias coisas. E eu pensei que se eu fizesse esse modelo também, eu conseguiria trazer ainda outras imagens, né, com esse exoesqueleto. E de fato, né, eu acho que aparece a âncora, que na outra aparecia, mas nessa aparece também, meio um casco de madeira, meio um bicho, né, porque tem essa coisa meio de ser uma coluna vertebral, um esqueleto, mas também aparece uma coisa do Cristo, aquela imagem da paixão de Cristo, né, de Cristo carregando a cruz, aquela posição que ela está. Eu consigo até ver uma coisa até da foice do martelo. E então, quando você pega uma forma e se debruça sobre ela, essa forma começa a te dar outras coisas. Não importa tanto se você desenhou ou não essa forma, se você se apropriou, se não se apropriou. Mas, de qualquer maneira, esse exercício, ele vai transformando as coisas, né? Então, também é um exercício de criar, a ideia de criar situações, que eu acho que todo trabalho de arte, para mim, né, pelo menos quando eu faço uma coisa, eu sempre penso que ele pode ser uma ideia que as pessoas podem, quer dizer, refazer imaginariamente, né? Porque tem alguns procedimentos. Também tem uns guaches que eu comecei a fazer, que estão aqui em cima, os primeiros, né? Porque no total acho que eles vão ser mais ou menos uns 30, que eu uso as arquiteturas de ilustrações do Kama Sutra e substituo as figuras pelas colunas que estavam lá em Guanju, né? A da Fazenda do Colubandê e do Alvorada. Só que nelas eu mantenho a proporção das figuras humanas, né? Então elas não estão na mesma escala, as duas colunas, e elas estão fazendo milhões de posições. Elas são dobradas, elas são desmontadas, elas são, enfim, e elas vão tendo uma relação ali entre elas, né? Uma espécie de jogo ali que eu vou fazendo e voltar a pensar sobre esse aspecto positivo, né, do modernismo, que é muito criticado. A gente tem uma série de trabalhos, inclusive eu, que são muito críticos, enfim, em relação a isso, mas que ao mesmo tempo agora eu acho que talvez tenham lições assim muito positivas, né? Eu acho que esse é um aspecto que está precisando ser recuperado e eu trabalho. Então, os meus trabalhos eles tentam sempre recuperar e trazer as coisas que ficaram um pouco de lado, que foram ou subestimadas, ou abandonadas, ou esquecidas, ou invisíveis, enfim, ou que se tornaram quase um espectro, né? Perderam a corporeidade, quase o sentido. Não, claro que tem, mas, por exemplo, eu acho que é muito diferente esse tombamento do qual você fala, né? Que essa queda, ou sei lá, possível queda, ou inclinação, você pode chamar de muitas coisas, inversão. Eu acho que é muito diferente a forma como eu trabalho no estudo de caso, que é o trabalho de Guanju, nesse e o projeto da Gamileira. Porque eu não identifico o projeto da Gamileira como um Niemeyer, num certo sentido. O Niemeyer é uma peça simbólica do trabalho, como são as lajes caídas, né? Porque aquilo ali é um acidente, não é o Niemeyer, né? O Niemeyer ele é uma peça importante na medida em que ele é um ícone da arquitetura moderna brasileira. Mas no trabalho da Gamileira, eu estava muito mais interessada na questão da história, né? Assim, obviamente que eu queria dar corpo à história. Minha ideia é tirar todas essas questões de uma mera apresentação discursiva.
né? Porque eu sou artista plástica, eu sou artista visual, então eu trabalho com essa questão do corpo, né? Como trazer isso e tirar isso do registro de um arquivo? Porque eu poderia fazer uma mesa, pôr os documentos, taranã, né? Mas não é essa a minha intenção. Minha intenção é como que eu vou impregnar o corpo das pessoas com essa memória. Essa memória foi esquecida, eu quero trazer isso de novo. Então, para fazer isso, primeiro que você tem que respeitar o esquecimento. Você não pode querer preencher todos os, sabe, todas as explicações e todas as falhas e todas as informações, porque o tipo de informação que a gente está trabalhando é outra informação, né? Uma informação que é discursiva em alguma medida, mas que ela também é importante que ela seja percebida por um campo sensível que não é só intelectual e discursivo. Então, quando eu fiz aquela instalação, a instalação ela é um modelo físico de um trecho de uma fotografia tomada depois do acidente. Então, não há construção. Então, assim, o Niemeyer ali, ele quase que não há, né? Porque, primeiro, não é uma imagem inteira, não é uma instalação que quer abarcar toda a forma, né? E o Niemeyer entra justamente como esse... Ele só é mencionado textualmente no último trabalho, que é o Estados Transitivos, né? Que aí o nome dele aparece textualmente, né? O que eu acho é que esse trabalho, então, específico, o Niemeyer, o fato dele ser o arquiteto que desenhou esse prédio que ruiu, é um elemento simbólico do trabalho, né? Claro que aqui também, em Guanju também, mas eu acho que entra de uma outra maneira, entra de um jeito muito mais frontal até, por incrível que pareça, né? Eu acho que apesar de, enfim, na época teve muitas questões em torno disso, né? Parece que algumas pessoas ficaram meio ofendidas, como se eu estivesse atacando o Niemeyer, mas não era, eu não estava atacando o Niemeyer, eu estava atacando a produção do esquecimento, né, uma produção voluntária do esquecimento de algo que é uma coisa completamente... Foi o maior acidente da construção civil no Brasil. Então, como que um acidente desse vulto pode ter ficado esquecido? Como pode um acidente desse vulto, que envolvia o nome dos maiores arquitetos brasileiros, ter ficado esquecido, né? Era para mim uma pergunta e eu queria falar desse esquecimento. E eu acho que, nesse sentido, o trabalho ele foi muito bem sucedido, né? Agora, no caso de Guanju e no caso aqui do trabalho do Auroras, né, eu acho que a presença do Niemeyer arquiteto se dá desse... Aí eu acho sim que ele tem essa presença, porque obviamente eu estou trabalhando em torno de uma forma que ele criou, né? Eu estou investigando de algum jeito essa forma, eu vou criando modificações e situações com essa forma, que são situações que, enfim, que não estão no mundo, mas que eu estou criando essas situações, essas novas situações e essas outras possibilidades, para trazer justamente, né, aspectos, enfim, menos pensados, né? Então, mas tirando os arquitetos, eu não sei se a maior parte das pessoas consegue identificar no Palácio da Alvorada o desenho de uma casa grande. E mesmo o meu trabalho, ele não é exatamente sobre isso. Eu usei isso como uma metáfora, né?
Eu aproveitei uma coisa que já era um fato, né, um dado. Existe até um croquis do Lúcio Costa, comparando as duas construções, para pensar sobre uma situação que é não só estética, mas ela também é política, ela também é social, ela também é econômica, né? Como que a modernidade no Brasil ela tem uma base frágil, ela ainda é sustentada por pilares muito conservadores. E, ao fim e ao cabo, a situação de equilíbrio que eu crio no trabalho de Guanju, ela é muito frágil, né? Mas, para a sobrevivência dessas duas colunas, né, tradicional e moderna, é preciso que o trabalho, que ele fique ali, porque a perda de equilíbrio vai necessariamente implicar num dano mútuo. Então, esse equilíbrio precário, né, que eu proponho com aquela peça, ele diz muito, né? Ele é um trabalho que tem essa dimensão, digamos, metafórica, mas também ele tem essa relação com uma dimensão mais formal, né? Na medida em que essas colunas estão em uma outra situação, aparecem então essas outras imagens, né? A nave espacial, etc. E é muito curioso, porque como eu mostrei ele na Coreia, nem todo mundo sabe que aquela coluna é do Niemeyer. Mas as pessoas reconhecem aquela forma como uma forma oriunda do modernismo, né? Eles têm um arquiteto muito conhecido, que vem também de uma escola do Le Corbusier. Então, eles têm, de algum jeito, essa referência também desse modernismo do concreto armado, do Le Corbusier, enfim. E então eles conseguiam reconhecer essa imagem como algo oriundo desse universo, né? E a coluna tradicional é uma coluna tradicional, que claro que num olhar imediato, né, ninguém sabe que se trata da fazenda tal, né? Mas eu acho que o que importa no trabalho é muito o que ele é capaz de evocar por ele, né? Assim, claro que essa informação ela vai adicionar uma camada, né? Mas é importante que esses elementos que eu combinei, né? Porque é uma combinação de elementos, né? Algo que se parece um modelo de estudo, né? Usado nessas escolas de artes e ofícios, feito de gesso e tal. A forma como eles estão se relacionando no espaço, né, o tipo de situação que eles criam, isso tudo, né, acontece aqui também. Então, como eu disse, a escolha dos materiais ela é muito importante, né, porque elas, para mim, elas criam, elas têm a capacidade de chamar, né, determinadas questões. Como em Guanju usei essa ideia do gesso, né? O gesso ele evoca claramente essa situação do modelo feito para estudo. Isso é muito claro no uso do gesso. Então eu queria trazer isso, né, para o trabalho, tanto que ele chama estudo de caso. No dois pesos, duas medidas, no descontinuidade pelo tempo, no cálculo das diferenças e outros trabalhos meus, também o material ele tem essa ambivalência, a gente pode trazer, porque ele tanto tem esse dado da matéria como a matéria em si, né? A matéria é pura, tijolo é tijolo. O tijolo, no dois pesos e duas medidas, não é outra coisa senão tijolo. O tijolo é tijolo, a madeira é madeira, a palha é palha, nada está construindo alguma coisa de tijolo. O tijolo, ele constrói o tijolo, a madeira é madeira, o concreto é concreto. Eles são o que eles são. Mas eles serem o que eles são, reenvia a gente para um tipo de universo. Pensamento sobre um determinado tipo de universo. Porque quando eu construo as duas torres, uma é feita com materiais industriais e a outra que são utilizados para construir as casas que a gente mora
na sua grande maioria, né? Aqui no Brasil pelo menos, e do outro lado você tem materiais usados em casas, quer dizer, os indígenas, muitos deles constroem casas ainda usando só a madeira, a palha, etc. São construções muito sofisticadas, né? Por exemplo, como a casa tupi, que é uma casa extraordinária, né? São dois raciocínios muito diferentes, do ponto de vista construtivo e do ponto de vista de sociedade que se cria a partir disso, né? De valores que se constituem a partir disso. Então, se você... Mas eu queria trazer, né? Quando eu fui convidada para a Bienal, eu queria trazer... eu pensei nessa ideia de criar termos de comparação, né? Enfim, é muito interessante porque agora eu vou ter que voltar um passo atrás. Depois eu vou para um passo na frente. Essa coisa com os materiais da Bienal começou com uma pesquisa sobre... Eu estava querendo calcular quanto de madeira foi preciso para construir o pavilhão. Eu comecei a pegar um monte de planta da época, etc. Aí conversava com o engenheiro, ia, né, enfim, fui fazendo umas pesquisas e tal, e comecei a pensar nessa coisa da madeira. Foi quando eu comecei a pensar nessa ideia do molde do concreto, que ele é esse material que está invisível no concreto. E a partir daí eu me dei conta que, no geral, na grande parte da nossa arquitetura ocidental, a gente oculta as coisas. A nossa arquitetura é uma arquitetura que invisibiliza, ela torna as coisas invisíveis. Ela tira a nossa consciência das coisas. Então, por exemplo, você vê o concreto armado, você não vê a madeira. Por exemplo, quando você vê o Sesc Pompeia, você vê a madeira, porque a Lina fez questão de deixar as formas, né? Tem os canos. Então, você tem esse pensamento, né? Essa tentativa de fazer isso, mas no fim, tudo ainda assim é invisibilizado. Tornar uma casa uma pilha de materiais era também, de um jeito, respeitar essa dimensão de tornar tudo visível. Então, eu conseguia trazer as duas coisas, de tornar visível, né, todos esses materiais, e cada material a gente vai pensando nas etapas. E tem o título do trabalho, que é 2 pesos, 2 medidas, que ele vai fornecer ainda uma questão. Porque se eles têm o mesmo tamanho, né, eles têm a mesma medida. Onde tá essa diferença? Né? Onde está esses dois? Não são nas coisas, não é na forma, é numa coisa que está fora dali. Porque são materiais até pesados de modo diferente. Então, quando eu penso pela cultura, né? Tanto é que as culturas que são mais valorizadas em termos de história, arqueológica, não sei o quê, enfim, elas são culturas da ruína, que produzem uma grande quantidade de ruína. Então, essa dimensão, por exemplo, da ruína, também é uma dimensão que ficou embutida nesse trabalho da Bienal, porque quando eu começava a pensar que tipo de ruína cada uma daquelas 2 torres produziria, tem um outro aspecto desse trabalho que eu depois gostaria de dizer, porque eu acho que ele tem uma questão muito importante em relação à escala, porque ele funciona quase como uma régua para aquele espaço. Então eu fiquei pensando que se a gente fosse destruir aquelas 2 torres, muito provavelmente a torre de cimento, de concreto, vidro e tal, talvez o volume dela seria maior como ruína do que como construção, né? Eu não digo verticalidade, mas talvez o volume total, não sei. Pensando nessa torre maciça, né? E a outra provavelmente, sei lá, seria nada praticamente, porque ia ser cinza. E aí eu fiz um trabalho, logo depois disso, que era o cálculo das diferenças,
que justamente eu criei 4 volumes. Em cada 2 volumes era o mesmo tipo de material, um material preservado e outro material destruído. O que eu escolhi foi a madeira e o tijolo. E aí em um é o tijolo, esse volume ele é delimitado por um caixão de vidro. Esse que está preenchido com uma quantidade X de tijolo e X de madeira, e depois eu destruo eu pego essa mesma quantidade e quebro o tijolo e queimo a madeira. O tijolo ele quase que dobra de volume, né? Então, portanto, ele ultrapassa o tamanho dessa caixa, e a cinza fica quase que só no fundinho assim da caixa. E aí essa dimensão da questão da destruição, ela está em outros trabalhos, né? Está no pódio, está na teoria das bordas, está no compensação dos erros, que é essa coisa de ficar apagando, escrevendo, tentando acompanhar o ponteiro de um relógio digital, memorial do esquecimento. Então, esse procedimento, essa ideia da destruição, ela está aí em vários momentos, né? E aí a gente não pode esquecer um pouco da origem disso, né? Que também tem a ver com a questão moderna, de algum jeito. Porque se a gente pensar, por exemplo, no dadaísmo, em outros movimentos da arte moderna, esse polo construção-destruição está muito, muito presente, né? O procedimento da colagem é um procedimento de construção e destruição, né? Ele por si só. E o trabalho da Jaqueline, ele tem uma coisa interessante, porque ele trabalha com essa dimensão da construção e destruição dos materiais e das formas, mas também ele trabalha isso até dentro de como isso acontece na arte. Ele também trabalha isso desde a história da arte, né? Então ele tem essa vitrine, o primeiro trabalho da exposição que você vê, quando você entrava na galeria, não sei se você vai lembrar, mas a fachada da galeria antigamente, né, porque agora mudou de lugar, ela tinha 2 andares, quase que simétricos, como se fossem 2 grandes janelas simétricas. A de cima eu fiz um fechamento, ela ficou como se fosse uma vitrine. Só que ela era uma vitrine que não tinha nada, ela era pintada de branca, com uma luz branca, e é isso, né? Chamava Campo Cego. E que remete claramente a essa ideia do quadrado branco sobre fundo branco do Malevich. Mas também eu poderia pensar que esse é o lugar do grau zero da imagem, quase assim. Quase um lugar onde a imagem foi absolutamente abandonada, né? Mas se cria uma imagem a partir disso. Enfim, então esse trabalho que eu sempre achei ele um trabalho muito inquietante, muito ambíguo. Eu acho que ele tem essa ambiguidade. Acho que esse trabalho Campo Cego, ele é de algum jeito uma referência a isso, né? Mas como ele também está dentro de uma vitrine, ele tem essa ideia do consumo, né? De uma coisa que se vende, numa certa aparência, né? E aí, sei lá, eu até penso nas vitrines que a Cíntia faz, né? Aquelas vitrines da Cíntia Marcelli, que é uma artista com quem a gente tem longos anos de amizade, de conversa. Inclusive, esse trabalho até foi dedicado para ela. Na parte de baixo você vê o 2 quartos, né? Que você tem um quarto que foi demolido e foi encapsulado por um cimento, e a planta, e uma planta em que tudo é cancelado, menos o desenho de um quarto. Então, 2 quartos é ao mesmo tempo 2 quartos cômodos, mas 2 quartos com uma metade, né? Do português, né? Então, foi um trabalho que, por exemplo, não deu muito para traduzir, porque alguma coisa vai se perder, alguma coisa vai ser destruída. E a gente sempre está convivendo com isso, né? Então, são escolhas. E aí, a parte de cima da instalação, então, você tinha essa situação, e esse trabalho eu montei ele depois, e eu fiz uma outra versão, que eu montei só o entulho reto, um piso de entulho. E a planta sem
aquela cobertura, porque na época eu achava muito interessante cobrir a ruína, porque como já tinha aquele vídeo das explosões em cima, eu queria criar uma imagem que fosse também meio, sei lá, quase uma nuvem concreta embaixo, mas também que fosse... Porque o entulho, ele tem essa presença da ruína, né, assim, muito direta. E eu preferia que essa presença da ruína fosse um pouco menos a ruína como a ruína, para aquela exposição específica. O trabalho sozinho eu acho que já é diferente. Porque tem uma coisa interessante, porque o quarto demolido e a planta também apontam para questões de temporalidade. E é um trabalho interessante porque ele se lembra também daquela coisa 1 e 3 cadeiras, né, do Kossuth. Porque onde está o quarto? O quarto não está, né? Porque ou ele é um projeto ou ele é uma coisa que foi destruída. Então, ou ele é uma ideia de uma coisa que será, portanto, a planta é uma coisa que inevitavelmente pertence a esse lugar estranho entre o passado e o futuro, e a ruína que, idem, pertence sei lá, ao futuro ou ao passado, não sei. Então, eles estão nesse lugar muito, muito esquisito. E aí, no vídeo de cima, que é um instante interminável, eu justamente queria pensar sobre a ideia do presente, do instante. Eu nem usei a palavra presente lá, instante. Porque as fotos de explosões, elas são muito perversas, porque elas são muito bonitas. Então, toda imagem de explosão, que tem aquela nuvem de explosão, ela é muito sedutora. Ela é da ordem do sublime. Ela não é alguma coisa que você consegue se compadecer. Porque primeiro que você não sabe nem o que tinha antes, nem o que vai ter depois. Então você está suspenso nessa atmosfera, que é atraente porque ela é bonita, é como olhar para o fogo, né? Assim, a potência destrutiva daquilo, não é à toa que um dos trabalhos que eu mais gosto na minha vida é o Cruzeiro do Sul do Cildo. Porque o fogo ele está como potência, né? Assim, mas você não está vendo fogo. Ele não está falando dessa fascinação pela destruição. Agora, esse vídeo ele não tem som, né? São imagens muito sedantes, ele forma quase... É uma coleção de imagens de explosão que eu tinha e que eu coloquei essas imagens todas em fade, né? São sucessivos fade-ins e fade-outs que vão formando uma espécie de única explosão. Mas quando eu faço isso, você cria uma imagem muito hipnótica, né? Porque você fica ali vendo aquilo, uma coisa entrar na outra, uma explosão virar outra, e você é tragado completamente por aquela coisa que não tem... E ele chama um instante interminável, né? Então, você não consegue... Você é preso num tipo de imagem que te impede de se relacionar com a temporalidade, que é o que acontece com o sublime, né? Do ponto de vista filosófico, eu acho que acontece isso.